escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amados e preciosos ouvintes, para nós é um privilégio de estar aqui nesta programação para trazer até você mais uma pregação da Palavra de Deus, e a qual quero estar aqui ao livro de Efésios capítulo 5, no qual as Escrituras se referem a sermos imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, melhor dizendo, verso 1. E então vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que maravilha ter mais início de mais uma escritura que vai nos levar a percorrer várias escrituras que irá ser lido durante a pregação da palavra de Deus. E, amados ouvintes, que você seja beneficiado aqui mais uma vez e que essa palavra possa descer até o profundo do seu coração e que você possa regozijar na presença do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Então, queremos aqui, através dessa leitura, agora vamos para uma parte de oração, a qual vamos estar orando para introduzir a palavra de Deus até os vossos corações, irmãos, irmãs e ouvintes desta programação. Deus possa abençoar a vida, o coração de cada um de vocês. É muita maravilha, amados. Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, com esta escritura que foi lida aqui, Senhor, conforme ao livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, serdes imitadores de Deus. E é o que a escritura, é a Bíblia que está nos chamando para esse propósito, imitadores de Deus. Pai, por isso temos que nos estar preparados, Senhor, para vivenciar essa palavra, vivenciar as Escrituras, porque ela é o que nos conduz para o direito à vida eterna, e sem ela nós não temos o direito de chegar a lugar nenhum, se não for através das santas e sagradas Escrituras. Por isso, Pai bendito, Pai amado, pedimos ao Senhor que o Senhor possa vir abençoar os nossos corações de uma maneira especial, meu Deus. Ajude e abençoa, Senhor. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Fala nos corações dos nossos ouvintes e pessoas,
Pai, que não tem conhecimento às Escrituras, que o Senhor possa chegar até eles, Pai, através dessa programação. Irmãos que irão ouvir, Pai, essa pregação da palavra do Senhor, que essa palavra possa chegar, Pai, e trazer muita segurança no coração de cada um, Pai. Cada filho do Senhor, ajuda, meu Deus, e abençoa poderosamente, Senhor, pois nós, Pai, necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua santa e preciosa graça, Senhor. Só o amor de Cristo e Jesus em nós para nos fazer conhecedores, ó Deus, desta grande verdade, Pai, que é a Tua palavra, Senhor, que é a Bíblia manifestada, a Bíblia revelada para nós. Portanto, que o Senhor possa nos ajudar, não só hoje, mas sempre, Pai, o Senhor possa estar nos conduzindo ao direito de viver uma vida eterna, Senhor. Tenha misericórdia, ajude e abençoa a cada um, Pai, que irá ouvir, Pai, que o Senhor abra o entendimento na mente e que possa descer para o coração de cada ser vivente, Pai, cada qual irá ouvir esta palavra. Que o Senhor ajude e abençoe no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus. Que Deus vos abençoe nesta hora, a todos que irão ouvir esta pregação da palavra de Deus. Deus abençoe. Bom dia. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude hoje a sermos melhores do que fomos ontem. Sede, pois, imitadores de Deus. Portanto, vamos nos basear novamente nas Escrituras. As Escrituras. Devemos observar se nossas vidas, nossas palavras e ações estão de acordo com elas. Do contrário, estaremos enganando-nos a nós mesmos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, no primeiro verso, ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Deve ser o nosso anelo, o nosso anseio, o nosso desejo e o nosso esforço para tal coisa estar em nós. Não apenas parecer em algum ponto e os demais deixa para lá, mas imitadores fiéis. Então vejamos uma sequência de fatos que levou Jesus à vitória plena, satisfatória, e nos libertou do império das trevas. Conforme está em Colossenses, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, no verso 13. Vejamos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse ou habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, que quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Veja a obra realizada por Jesus Cristo a nosso favor. E vamos lembrar que ele nos libertou do império das trevas, pois seguiu exatamente o que as Escrituras diziam a seu respeito, como ele deveria viver, se portar, e a sua vida foi realizada, vivida de acordo com o que estava escrito. Jesus trilhou exatamente as Escrituras. Veja que ele foi guiado segundo as Escrituras. Tudo que Jesus fez estava escrito nas Escrituras que ele faria, desde o seu nascimento. Então as Escrituras é vida, era a vida dele, deve ser a nossa vida para sermos imitadores dele, como ele foi. Ser como Cristo, eu só anelo ser como Cristo. Quando Jesus foi tentado, ou melhor, deixa eu começar aqui desde o seu nascimento. Como que ele trilhou, só fez aquilo que o Pai lhe disse para fazer. Todas as coisas era inspirada. Tudo era. Olha, quando Jesus nasceu, aquilo estava de acordo com as Escrituras. O seu nascimento, como deveria ser, profetizado: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Emanuel, Deus conosco, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Então estava escrito a seu respeito desde o seu nascimento. A sua ida para o Egito já estava profetizada. Do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. Então ele, quando estava no Egito, e ele ficou por um tempo, mas logo uma outra escritura tinha que cumprir a respeito da sua vida. Então o anjo disse para José voltar, mas que fosse para Nazaré. Por que para Nazaré? Porque ele deveria ser chamado Nazareno. Então ele foi para Nazaré, ele seria chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, verso 23. Olha os passos de Jesus, tudo ordenado.
E quando ele estava chegando lá para o seu batismo nas águas, João se opôs a ele, lhe dizendo: mas eu te batizar, quando deverias tu me batizar? Então Jesus lhe dá a resposta célebre segundo as Escrituras. Mateus 3, verso 15. Ele disse: deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele caminhou de acordo com a justiça de Deus, com o cumprimento das Escrituras. Agora, o que é nós obedecermos, fazer as coisas segundo a justiça de Deus? É obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Então nós estamos colocados aqui para fazer aquilo que Deus quer que façamos, para assim sermos imitadores de Deus. Para isso Ele nos capacitou, nos deu de si mesmo, da sua própria natureza, para produzirmos o mesmo fruto, e não fruto de trevas, mas o fruto da justiça. Ele nos libertou com seu sangue, para que nós tenhamos hoje capacidade, força, para vencer também o inimigo. Quando Ele nos libertou do império das trevas, Ele venceu a Satanás nas suas 3 investidas que Ele fez sobre ele, e estas 3 investidas as quais Satanás lançou sobre ele abrange todo o pecado da humanidade. Quando Ele disse para eles: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E veja que Satanás explorou ele justamente na hora que estava com fome. Porque Satanás é sagaz. Como que ele vai tentar alguém que está com a barriga cheia sobre comida? Mas é quando está faminto, precisando de comer, depois de um longo jejum de 40 dias, aí ele teve fome. Aí chega Satanás e lhe lança uma tentação: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus não argumentou com ele, mas Jesus baseou a sua resposta integral nas Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá vai de novo Satanás na sua segunda investida. Olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Levou ele lá no pináculo: lança-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a seu respeito, para que não tropecem em pedras. Mas vem Jesus com as Escrituras outra vez: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí chega na última investida do diabo. Ele oferece a soberba da vida. Ele oferece a ele, mostrando os reinos do mundo. Você quer conquistar os reinos do mundo? É porque você não está no reino de Deus. Jesus então lhe responde, ao pedir a adoração: está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás. Então Jesus nasceu segundo as Escrituras, caminhou segundo as Escrituras, fez as coisas segundo as Escrituras, venceu a Satanás segundo as Escrituras. Agora, como que ele venceu? Jesus diz em João capítulo 16, ele diz no João 16, capítulo 33, ele traz para nós uma coisa tremenda, maravilhosa. Ele está dizendo que ele venceu o mundo. Então, depois de despedir-se despedindo dos seus discípulos antes da oração, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim.
no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo bem, Jesus venceu o mundo, e quem é que vai vencer o mundo hoje? Ele venceu, mas eu também preciso vencer, você precisa vencer. E como você vencerá? Fazendo conforme Jesus o fez. Sede meus imitadores. Sede imitadores de Deus, assim como Jesus foi. Então Jesus venceu usando a mesma arma que Ele nos deu. Mas porque eu também preciso vencer? Como? Imitando, tendo o mesmo espírito, usando a mesma arma. Qual arma? A palavra. Jesus só fez aquilo que estava escrito a seu respeito. Agora eu tenho que vencer Satanás também, observando a palavra. E ele não nos deixou só para lutar contra. Ele nos deu uma arma poderosa, maravilhosa, um combate para combatermos e vencermos. Ele nos armou. Ele arma você, meu irmão, Ele arma você, minha irmã, mas não é armas carnais, não é conhecimento carnal, não é entendimento carnal. Tudo bem que se deve ter, mas para você vencer o diabo é conhecimento da palavra, é entendimento da palavra, é rendição à palavra, é estar com o Espírito Santo te moldando. Porque senão você não vai produzir os mesmos frutos, ou o mesmo fruto que Jesus produzia. Por isso ele venceu o mundo. E o que é vencer o mundo? É vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nesses três ingredientes, nessas três coisas, todos os pecados do mundo estão incluídos nestas três investidas que o diabo lançou sobre Jesus. E o que farei então? Revistas, pois, da armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, lembrando sempre, ou embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, oração em todo tempo no Espírito. Deus te ajude a se armar. Esta é a armadura que sem ela nós estaremos fracassando diante das investidas do diabo. Em nome de Jesus Cristo, revistamo-nos, revistai-vos desta armadura e vença o mundo e seus ardis como Jesus venceu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.